pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. BBN Brasil Business Network, o podcast de negócio no Brasil e no mundo. Eu sou Tom Rioch, americano conhecido como o rei do networking, conectando pessoas e falando do meu podcast estúdio em Campinas, São Paulo, Brasil. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas do mundo inteiro. E hoje vamos falar com Bruno da Mata Machado, falando de Belo Horizonte. Bruno Machado é sócio, diretor executivo e senior headhunter na Taylor. Taylor é especialista no mercado de executive search e com equipe multidisciplinar senior desenvolvendo um modelo de atendimento e entrega completamente diferenciado e personalizado. Eu e Bruno conectamos no LinkedIn em 2015, depois de conhecer através da Anshan em BH. Tenho seguido o Bruno pelo LinkedIn, vejo as postagens e segui a progressão profissional. Vi também que no passado o Bruno morou, estudou e trabalhou na Irlanda. Só com isso, Bruno, seja bem-vindo ao BBN Brasil Business Network. Muito obrigado, Tom. Prazer estar aqui com vocês, prazer falar com seus ouvintes. Obrigado pelo convite. Espero poder agregar um pouquinho aqui com a minha história. Legal. Bruno, para os ouvintes, então, o que te leva a morar, trabalhar, estudou na Irlanda? Tá? Você trabalhou numa empresa de serviço e varejo. Agora, você aprendeu mais estudando ou trabalhando? Legal, Tom. Essa história é muito bacana porque ela diz muito sobre minha trajetória profissional daí para frente. A ida para a Irlanda, lá meados de 2008, ela surgiu porque eu trabalhava na época no marketing de uma empresa de aviação e havia feito um evento, uma feira de aviação executiva, quando na feira que eu havia sido agente direto na execução dela, tinham vários estrangeiros na feira, visitando aviões, pilotos, etc. E eu não conseguia interagir com eles na própria feira que eu tinha sido agente da execução. Então aquilo me deu um sentimento muito ruim da falta do idioma. Então você se sente um cego, um surdo andando num lugar que é seu, que deveria ser seu espetáculo. Então aquele sentimento me causou de culpa, né? Exato. Sensação de impotência, né? De você não conseguir se comunicar, não conseguir se expressar num evento que você era agente direto. Então aquilo me acendeu uma luz de que eu precisava rapidamente aprender o idioma. Na época eu não falava nada de inglês, eu aprendi do inglês muito básico de escola. E eu, muito imediatista que sou, gosto que as coisas aconteçam muito rápido, pensei, se eu for estudar inglês no Brasil, isso vai levar muito tempo até que eu tenha fluência e um domínio suficiente para conseguir interagir como eu gostaria. Então eu comecei a pesquisar quais seriam os locais que eu teria acesso mais rápido, que eu conseguiria mais rapidamente o visa, o visto, maior facilidade de entrada e residência, e assim eu acabei encontrando alguns países, dentre eles a Irlanda. E numa pesquisa, a Irlanda era um destino, na época, menos brasileiro, menos comum para brasileiros. Como eu queria uma imersão total, acabei optando pela ida para a Irlanda, onde em tese eu deveria ficar 6 meses, mas fiquei 2 anos por lá, terra maravilhosa que eu acabei me apaixonando e residindo por 2 anos. Ah, que legal. Bom, aí você fez um ponto realmente importante nisso. O fato de você tentou se isolar da comunidade que falava português. Que muita gente vai para fora e fica uma colônia. Aí vai falar português lá em Miami, Portugal, qualquer lugar, Boston. Aí volta não falando inglês, né? Então isso fez parte da sua estrutura, né? De procura. E também na forma com que eu vivi na Irlanda, Tom, isso que você falou é muito verdade. Ao longo desses 2 anos eu conheci vários brasileiros que estavam assim há 1 ano, 2 anos, ou às vezes até mais, e ainda não dominavam o inglês. Justamente por se agruparem em colônias de brasileiros. Então eles iam em festa brasileira, trabalhavam com brasileiro, moravam com brasileiro, e aí realmente é um pouquinho mais complicado aprender o idioma. Como a minha intenção era um aprendizado muito rápido, e eu não sou a pessoa mais acadêmica do mundo, o estudo tradicional não é muito meu forte, então precisava que fosse na prática. Então eu residi com estrangeiros, eu trabalhei com estrangeiros, eu frequentava locais de estrangeiros, e o mais local possível, me misturava muito com os locais, com os irlandeses, para pegar também não só o idioma, mas a cultura. E até respondendo um pouquinho da sua pergunta que eu acabei deixando para trás na minha fala, entre o estudo e o trabalho, muita coisa eu aprendi, obviamente. Eu estudei tanto o idioma quanto eu fiz cursos na minha área de atuação na época, negócios e marketing na Irlanda. Trabalhei em diversas áreas, desde faxineiro de escola até, de fato, trabalhos mais estruturados no comercial na Irlanda.
Mas de tudo que eu aprendi lá, sem dúvida nenhuma, o que mais me trouxe valor e que trouxe aprendizados perenes na minha vida foi o que você sabe fazer melhor do que ninguém, que é o networking, o relacionamento, tudo que a gente criou lá. A cultura local, interagir com diferentes países, o aprender diferentes culturas, isso foi sem dúvida nenhuma um grande diferencial. Mudou muito como eu ajo e quem eu sou. E eu acho que isso eu trouxe para minha carreira daí pra frente. O sequência disso aí tem razão. Não é de fazer o networking. Primeiro é de saber como fazer. E aprendizagem, aí com certeza na Irlanda você teve a oportunidade de relacionar, não só com o irlandês, né, mas na Irlanda com o europeu, americano, pessoas do mundo. Então é constante o fluxo de culturas, não foi? Exatamente, é isso aí. E você saber como lidar com cada cultura, você ter bom senso e discernimento para entender como que você se relaciona com um asiático, a forma com que você tem o seu approach, como que você começa um relacionamento é diferente da forma com que você se relaciona com um latino. Isso tudo, como os pontos, como Steve Jobs disse muito bem, os pontos se conectam lá na frente, né? Nessa época eu nem imaginava ainda ser um headhunter e hoje, sem dúvida nenhuma, aquilo tudo, todo esse trânsito, esse networking, a forma de se conectar com pessoas é fundamental para exercer a atividade que eu exerço. Saber como é a aprendizagem. Bom, eu senti isso quando eu vim. Então, é o inverso para mim. Eu cheguei no Brasil, não falava português e no primeiro momento aquela sensação de convergência para a colônia americana, quem falava, porque não tinha opção, não falava português. Mas aí eu vi, para ficar e sobreviver no Brasil, precisa falar. O idioma, né? Então aí você tem que pular na água, não tem como ficar assistindo isso da arquibancada. E mesmo assim, o regionalismo, minha segunda aprendizagem foi dos Brasis. Então, como relacionar com o mineiro, gaúcho, né? O pessoal da Recife, Pernambuco, Tocantins, Campo Grande. Cada lugar, né, no Brasil tem suas nuances, né? Então, o pessoal fala, o mineiro é assim. O mineiro é assim, tem coisas de mineiro, né? Não é só o pão de queijo, né? Mas tem uma forma de ser, não é verdade? Sem dúvida. Então, essa aprendizagem que quem vem de fora e acha que fala português e quer aprender, tem as nuances regionais fortes no Brasil. Com certeza, Tom, isso faz toda a diferença você conseguir. Eu acho que você ter a capacidade de escuta muito boa, né? Você conseguir entender e aceitar que nem tudo é 0 ou 1. Tem as diferenças locais, regionais, e você escutar e entendendo como que você transita melhor em cada uma das regiões. E esse intercâmbio, você que também fez esse mesmo exercício de morar em outro país, é engraçado como hoje eu vejo o quanto que foi diferencial na minha carreira e o quanto que muda a carreira de várias pessoas. Eu acho que acho que deveria ter uma lei que obrigasse todo mundo que tem condição e que possa a morar fora, a fazer um intercâmbio, porque isso realmente muda completamente o jogo da carreira e da vida das pessoas que eu conheço que fizeram. Bom, isso vale até aqui dentro. Tá? A sugestão que eu dou até para brasileiros, o Brasil é grande, é enorme, tá? Eu não vou dizer que, Irlanda, comparativamente, Irlanda é um país pequeno. Sem dúvida. Eu não vou dizer que pode, mas acredito que pedalando de bicicleta você vai de um lado para o outro. Não. Vai levar um tempinho, mas é bem possível, sim. É possível. Tem gente que vai a pé, sei lá. Sim. Agora no Brasil, são os Brasis. Então, para o próprio brasileiro, o próprio mineiro, vamos usar como exemplo, não conhece Porto Alegre, não conhece Recife, né? Não conhece Cuiabá. Então, essa parte da aprendizagem de uma outra cultura, isso vale para dentro do próprio país. Perfeito. E às vezes até além da aprendizagem, óbvio, é um grande valor agregado, mas você sair da sua zona de conforto, né, Tom? Enquanto você está na sua cidade, na sua região, na sua terrinha, nas pessoas que você já conhece, que você está acostumado, você não sai da sua zona de conforto. A partir do momento que você muda, seja para um outro estado ou para um outro país, imediatamente você tem que quebrar correntes, você tem que quebrar o seu status quo ali e começar a reconstruir muita coisa. Isso por si só já tira você da zona de conforto e já faz com que você cresça, né? Bom, também para você lá foi ver modelos de negócios, né? Então você vê também, obviamente estamos falando de idioma e de cultura de idioma, mas você teve condições de ver as culturas de negócio, culturas empresariais, não foi assim?
Muito, Tom, bastante. A Irlanda, nessa época, ela tinha acabado ainda, ela estava ainda pegando uma época muito boa para o país, onde ela era considerada um dos tigres europeus na tecnologia, várias empresas, ainda começou a ser o Vale do Silício europeu, quando ainda pouco se falava sobre. Então, tive a oportunidade de ter contato com esse universo de tecnologia, esse universo de startups e de cultura empresarial de tecnologia, ainda aí em 2008, quando a gente falava muito pouco, quase nada sobre isso aqui no Brasil. Isso tudo, obviamente, me ajudou bastante a ter uma visão de negócio diferenciada, a conseguir pensar em modelos e coisas que funcionavam lá fora e que a gente sabe muito bem que as coisas demoram um tempo a chegar aqui no Brasil, mas que elas naturalmente vêm com o passar dos anos. Então, é como você conseguir enxergar um pouquinho do futuro, aí 10 anos antes, normalmente, mais ou menos o tempo que a gente leva para começar a sentir os efeitos aqui no Brasil. Então, foi excepcional ter essa oportunidade na Irlanda, ver como as coisas aconteciam, como as empresas se comportavam, principalmente nessa questão, como eu falei, de já ver uma cultura empresarial e um modelo de negócio muito diferenciado. Enquanto a gente ainda no Brasil, quando eu saí do Brasil, ainda se falava muito sobre a indústria tradicional, vamos chamar assim, os jovens sonhavam ainda em trabalhar em grandes mineradoras, em Petrobras, em concursos públicos. Lá na Irlanda já estava muito forte o discurso de tecnologia, de cultura empresarial, de qualidade de vida, de propósito e tudo mais. Então, saber que esse seria um caminho, que essa seria uma tendência, me ajudou muito a conseguir fazer com que as empresas por onde eu passei, as empresas, seja trabalhando nelas ou as empresas das quais eu fui proprietário, fui sócio, consegui trazer já um modelo de negócio um pouco mais novo, um pouco mais jovem e inovador do que a gente via aqui no Brasil. Bom, hoje, em 2021, estamos vendo que a realidade mundial é digital, né? Se uma pessoa, uma empresa, não tem algum componente do conhecimento digital, praticamente não tem condição de existir mais, né? Até aqui no pequeno varejista aqui em Campinas, ele já, no minimamente, ele já tem o celular dele, smartphone, ele já tem todo um relacionamento com o cliente dele, até por WhatsApp, por seja o que for. Mas ele já sabe que a era digital já está aqui. Então, ao nível profissional, os profissionais precisam entender isso também? Ou só está numa empresa digital, você acha que vai absorver isso? De forma alguma, né, Tom? Quem não tiver antenado aí, acompanhando toda essa mudança, com certeza vai ficar para trás nesse jogo. Eu acho que é inevitável hoje que tanto as empresas quanto os profissionais sejam digitalizados. Eu também não quero ser nenhum profeta do apocalipse, eu não gosto muito da fala de que tudo mudou e veremos um novo mundo completamente tecnológico, robótico e virtual. Não acho que será assim. Pela minha vivência e pela minha escuta, principalmente, eu tenho a oportunidade de conversar com os principais executivos, empresários aí diariamente pela minha profissão, e tem sido a máxima uma mescla entre os dois mundos. Óbvio que muita coisa mudou e vai mudar cada vez mais, mas essa mescla de digital e físico, de realidade aumentada, vai ser cada vez mais frequente. Então, mas bom, respondendo a sua pergunta, o estar digitalizado, estar tecnológico é fundamental para o novo profissional e para a nova empresa. E não adianta o profissional esperar que isso venha da empresa somente, que a empresa, porque isso não é uma questão ferramental somente. A empresa pode fornecer uma centena de ferramentas para que você tenha uma atuação mais digitalizada, mas que se você não tiver o domínio no uso das ferramentas, a tranquilidade para operá-las e a disciplina para isso também, não vai funcionar. Então, a gente vê muito isso quando uma empresa resolve implantar um sistema, um ERP da vida. Não adianta implantar um sistema e achar que você mudou uma cultura da empresa. Se você não mudar a cabeça dos profissionais, os profissionais não aceitarem que, a partir de agora, as coisas são diferentes, né? Isso é verdade. Agora vamos fechar a nossa conversa hoje pegando os 2 pontos, tá? Que na realidade você teve lá, você teve a aprendizagem da idioma, da cultura, você viu na Irlanda, acredito. Também uma mudança, que a Irlanda também era um país, no passado, fechado a uma cultura específica irlandesa. Tá? Você falou e eu vejo isso, ela foi se transformando, vamos dizer, numa sociedade um pouco mais aberta, mais igualitária, não é isso? Sem dúvida. E com essa digitalização. Você viu modelos de negócio de uma forma ampla. Então, você viu não só na Irlanda, Europa, Estados Unidos, você viu como as empresas reagem. E aí no seu LinkedIn, eu vi, acho que no fim do ano,
Vocês aí no Taylor, vocês fizeram uma coisa que de fato me chamou a atenção e até me inspirou. Teve um campeonato do futebol feminino, não teve? Sim. E até teve o jogo nessas alturas lá em Minas e não tinha onde jogar, foi isso? E vocês resolveram, vocês fizeram, acho que resumo dó para isso. Esse jogo aconteceu no Mineirão, foi assim? É isso aí, Tom. Essa história foi muito bacana. Primeiro que assim, tem uma coisa que eu levo muito a sério, são as bandeiras que a gente levanta, sabe, Tom? Eu acho que o mundo empresarial, cada vez mais, ele está sendo agente social e isso é ótimo. Você não está falando bandeira de escola de futebol, de futebol. Né? Não. Bandeiras de valores pessoais. E de ideologias que a gente levanta, né? Então, por muitas vezes eu vejo várias empresas querendo levantar todas as bandeiras ao mesmo tempo. Essas todas que estão na moda, vamos falar de igualdade de gênero, de raça, de diversidade, de propósito e taraná, sendo que muitas vezes você não vê isso na realidade da empresa. Isso não está nos fundamentos da empresa, no alicerce dela. Então eu acho muito mais legítimo quando uma empresa de fato ela se empodera de um discurso que é dela. E o que acontece? Estou fazendo esse parênteses um pouco mais amplo, porque já tem mais de 7 anos que naturalmente as minhas equipes são compostas majoritariamente por mulheres. Não é uma escolha que eu faço por exclusão aos homens, ela veio de uma forma natural, as mulheres têm uma facilidade dentro dessa área minha, enfim. E as coisas foram acontecendo e já há 7 anos, majoritariamente, minha equipe é composta por mulheres. E hoje na Taylor 80%, eu diria, composta por mulheres em todos os níveis, inclusive minha sócia é mulher, no conselho temos mulheres e também desde estagiários a consultores. Então, enfim, dito isso, é uma bandeira que a gente tem muita propriedade, a gente acredita muito, é do lugar da mulher no mercado de trabalho e em qualquer lugar onde ela quiser. Esse é um discurso muito legítimo que a gente tem, a gente defende, a gente quer cada vez mais que isso seja uma frequente. Então, bom, trazendo isso para o seu case, ao final do ano passado, de fato, a gente ficou sabendo, eu tenho um contato de uma pessoa que é ligada ao esporte, ao futebol feminino, e ela me falando que, infelizmente, o principal jogo do campeonato, a final do Campeonato Mineiro, entre os dois principais clubes do estado, Atlético e Cruzeiro, não ia acontecer no nosso principal estádio, no Mineirão. Ia acontecer em qualquer outro estádio, um estádio menor, um campo de futebol. Elas não tinham recursos para financiar o jogo acontecer no Mineirão, por mais que o estádio tivesse falado que cobraria somente o básico para manutenção, para execução. Então, aquilo me calou muito fundo, tipo, como é diferente, né? O futebol masculino do feminino, como pode ser tão distante assim? O futebol masculino com tanto recurso jamais teria problema em executar essa final no principal estádio. Então foi um pouco do nosso trabalho, não somente patrocinar, mas como tentar conectar outras empresas ao estádio para que elas também patrocinassem, enfim, a gente pudesse fazer com que o espetáculo acontecesse no Mineirão e deu tudo certo e aconteceu, foi um jogo maravilhoso e foi muito bacana de ver. Bom, mas você ainda levou isso mais um passo para frente, porque eu vi uma outra colocação no site, justamente no foco que vocês têm, no parte de profissionalização dos clubes agora, né? Do futebol como negócio, independente que seja feminino ou masculino, porque o esporte no Brasil, eu vou usar a palavra amador, porque ele tem sido amador, né? Até na sua forma de gestão. E você viu na Europa, já estiver nos Estados Unidos, no mundo inteiro, China, onde for, as estruturas de gestão de empresas de esportes são estruturas de negócio, de gestão, né, que seguem uma série de quesitos. Isso está chegando no Brasil? Sem dúvida, Tom. Às vezes quem me segue deve achar que eu sou um fanático por futebol, por a gente estar tão imerso nesse universo hoje em dia, né? Mas não, eu não sou nenhum clubista, não sou nenhum fanático por futebol. A questão nossa com o futebol é porque a Taylor acredita muito que pessoas mudam instituições, sejam elas quais forem. A gente pode estar falando de uma ONG ou a gente pode estar falando de uma empresa, a gente pode estar falando de uma multinacional, a gente pode estar falando de uma pequena startup. E as pessoas ainda têm uma dificuldade em achar que algumas instituições não tem como profissionalizar. E como a gente defende muito, a gente quer muito disseminar essa ideia de que toda instituição ela pode e deve ser mais profissionalizada, levar mais a sério cultura, pessoas, processo seletivo, recrutamento e seleção, nada melhor para a gente causar um impacto e trazer uma visibilidade do que pegar a paixão nacional, que tem uma visibilidade enorme, mas ainda, como você colocou, é uma palavra forte, mas que você tem razão, ainda muito amadora em termos de gestão, que é o futebol, e a gente pegar e entrar nisso e mostrar que se a gente pode mudar uma instituição
tão ainda antiquada, ainda tão amadora nos seus processos de gestão, a gente pode mudar toda e qualquer empresa. Então é muito mais nesse sentido de visibilidade, de causar um impacto com um símbolo muito forte para o nosso país, do que de fato o futebol em si. Mas o futebol, como você bem colocou, a gente ainda está muito atrasado, já é uma prática europeia e americana já há muitos anos, do futebol, dos clubes serem tratados como empresas. Mas isso tem chegado aqui no Brasil, vai ser um caminho inevitável, acho que não tem volta, acho que os clubes que não estão se preparando para serem geridos como empresa vão ficar para trás. A gente está falando de instituições que movimentam milhões de reais por ano, que movimentam milhões de pessoas de paixão, uma força de marca tremenda. Não faz sentido nenhum eles estarem fora do modelo de gestão ou do modelo de negócios tradicional de qualquer empresa. Então é só a gente tentando fazer a nossa parte nesse sentido. Então a gente tem trabalhado para alguns clubes, tanto em Minas Gerais, já estamos com alguns clubes de São Paulo, do Paraná também em contato com a gente, para justamente a gente fazer um trabalho de estruturação de organograma, de atração e seleção das melhores pessoas, para que pare com essa velha indústria de indicação, de coleguismo, de trazer o amigo para trabalhar e de fato a gente possa falar de coisa séria. Eu já falei isso um tempo atrás para umas pessoas que me procuraram de fora, né, fora do Brasil procurando, e justamente tentar entender essa estrutura de gestão esportiva no Brasil, tá? E caiu numa palavra, eu usei para ele justamente que você usa, a gente chama isso aqui os clubes. Eu falei, aqui são clubes, não são empresas. Exatamente. Então, isso é Thomas dizendo, até que esses clubes se entendem que são empresas e começam a se comportar como empresa, então é mais clube, sei lá o que, do que empresa, né? Esportiva. Porque muitas dessas empresas esportivas, embora eles não falam, né, eles são empresas esportivas não só de um único tipo, não é só futebol, tem vôlei, tem basquete, tem uma série de outras coisas. Então é uma empresa esportiva. Então talvez até a mudança semântica do que é, já é o início. Porque enquanto é clube para mim, desde que eu cheguei no Brasil, o clube é social. Não é business, é um clube, né? É lá, fim de semana, vou tomar meu caipirinha, vou bater um papo e talvez tenha um jogo de alguma coisa. É isso. E eu vou brigar com todo mundo na segunda porque ganhou ou não ganhou. Mas não é um business. Ninguém quer saber se ganhou ou não ganhou, se progrediu, se investiu na coletividade. Então, talvez isso é nosso futuro, hein? Eu não tenho dúvida. É interessante como você pega os times, vamos chamar de times de futebol, você tem os acionistas do time são os torcedores, como se a gente tivesse uma empresa, uma Vale que está nas ações. Empresas esportivas. Exato, é isso aí. Então você tem os acionistas que seriam os torcedores, mas os acionistas dessas empresas, que são os clubes de futebol, eles só estão olhando o resultado em campo. Ninguém preocupa com o resultado financeiro ou administrativo. Só que eles esquecem que o resultado em campo está diretamente ligado ao resultado financeiro do clube. Sim. Quanto mais bem estruturado financeiramente e administrativamente o clube provavelmente melhores serão os resultados em campo, porque ele tem obviamente, maior poder de compra de jogador, melhores talentos, melhores estruturas para treinamento, etc, etc. Então é só uma mudança de visão. Quando a gente vai olhar uma empresa, eu vou olhar se eu vou investir na Petrobras, eu vou olhar os resultados financeiros, eu vou olhar a DRE dela. No clube a gente quer olhar só os resultados em campo, né? A gente esquece que sempre eu fico encafifado de ver é justamente esse ponto, que o brasileiro, de uma forma geral, ele torce para aquele elemento humano que participa da empresa esportiva do local dele. A torcida é para que esse elemento esportivo, seja homem ou mulher, é exportado. Tá? Então não é o que se ele fez o gol ontem. Que bom, se ele vai para Barcelona, se ele vai para a China, se ele vai para a Arábia Saudita, se ele vai para Los Angeles, onde é que ele vai? Tá? Então, é difícil Thomas, americano, explicar esse modelo do negócio para os outros lá fora. O brasileiro entende que é assim. Né? Mas o modelo do brasileiro para a esportiva é exportar o ser humano. É isso aí. E torcer para ele depois, aí para o time lá fora, tá? Não é o time, é a empresa esportiva, seja for na Europa, na China, onde for. E não aplica isso aqui. Então, eu falei, mas por quê? Eu falei, não sei.
É cultural, é o clube, é social, não é business. Money talks, mas o money vem de mandar alguém embora. Não é de trazer para cá. Tá? Verdade. Então, talvez esse modelo, talvez nesse seu caminho, os gestores internacionais vir para cá e montar seus negócios em função disso. Então, sim. Não sei, não tem a resposta, eu só faço pergunta, né? A sua colocação foi perfeita, Tom. Tem uma coisa muito intrínseca aqui no Brasil e que me incomoda bastante. Não, mas aqui é assim. Não, mas sempre foi assim. Aqui não funciona assim. Isso é muito da essência da Taylor e por isso que a gente gosta de fazer essas coisas como não, mas o futebol feminino realmente não joga no principal estádio. Joga sim. Mas sempre jogou mas agora vai jogar no principal. Não, mas o futebol brasileiro nunca trabalhou com consultoria, nunca trabalhou com headhunters. Mas agora vai trabalhar. Vamos começar a mudar as coisas, né? E sair do sempre foi assim. E isso traz realmente a razão do que nós estamos falando. Então, que eu vi que um mineiro foi para a Irlanda, voltou, tá? Criou um mecanismo de reforçar a torcida e valorizar a parte feminina, agora está vindo para reforçar a parte de gestão de empresas esportivas. Isto, para mim, é uma novidade bastante moderno e coisa do futuro. Que as coisas são porque foram, eu sei. Tá? Então, sempre chegou um navio, Cabral chegou no Rio de Janeiro, cartorial, começou a distribuir carta do rei, é assim que foi. O networking é assim, né? Não, assim não. O networking, para mim, é que nem você fez. Você trouxe conceitos modernos para cá, que você aprendeu em 2008, e desde lá você está aplicando. Tá? Você está tendo fazer uma mudança. Então, uma coisa é walk the talk, né? Outra coisa é show the walk. Então, demonstra, tá? Demonstra para os outros isso que você está fazendo e sugiro que você reforça mais. Tem que demonstrar para os outros que o andar da carruagem é essa. O futuro para empresas no Brasil, não só os esportivos, mas todos, precisam realmente entrar nesse andar como empresas multinacionais europeus, americanos, asiáticos. Vem com seus modelos, os checklists, o que eu quero investir, que tipo de empresa que eu quero no Brasil, que tipo de pessoa que eu quero. Essas checklists já estão meio ordenados a tempo. E estão procurando o walk the talk, e quem mostra que está showing the walk, não é assim? Perfeito. É isso aí, Tom. É começar, eu acho que é executar e também se orgulhar do que você executa. E mostrar a execução, é de não ter vergonha que está fazendo. Perfeito, eu acho que você deve ver muito essa diferença, porque o americano ele consegue ser muito proud of os accomplishments que ele tem, né? As realizações que ele tem, e aqui no Brasil a gente vê isso como feio, né? Você se gabar, você demonstrar ou você falar das suas realizações, né? Mas vocês e todo mundo na Terra, tudo que vocês fizeram, vocês têm que ser proud of what you do. Tá? É isso aí. Tá bom? Obrigado, Wilson. Bom, muito Bruno, obrigado. E para a sua equipe, infelizmente estamos chegando no fim do nosso tempo, tá? Quero te agradecer pela participação e tenho certeza que o futuro nosso aqui no Brasil vai ser bem mais esportivo, mas bem mais profissional, não é isso? Com certeza, Tom. Espero que seja uma constante, que esse movimento cresça. Te agradeço muito novamente pelo convite. Você sabe que eu acompanho seu trabalho há muitos anos, fico muito feliz em ver tudo que você faz aqui pelo nosso país, pela rede que você constrói. Obrigado pelo convite, fico sempre à disposição. Então tá bom. E para vocês ouvintes, podem saber mais sobre Bruno da Mata Machado. Então é Bruno, B-R-U-N-O, da Mata, é M-A-T-T-A, sobrenome Machado, M-A-C-H-A-D-O. Vai achar ele no LinkedIn, onde está Bruno da Mata Machado, e também no taylorexec.com.br, é taylorexec.com.br. BBN Brasil Podcast é um oferecimento do Focus ME Market Intelligence. Eles são especialistas em pesquisa de mercado no setor agrícola. Mais informações no site focusme.com. Agradecemos vocês, ouvintes, que podem seguir entrevistas passadas e futuras do BBN Brasil Podcast nas principais plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e YouTube. Obrigado pela audiência e até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.